Olá, seja bem-vindo ao Por Volta dos 30, um espaço para a gente falar um pouco mais sobre tudo o que acontece nessa faixa etária, tanto frustrações, recomeços, mas principalmente as alegrias, as tomadas de consciência e de viver uma vida que faça mais sentido a partir de agora. Eu sou a Bianca, sou psicóloga, sou mãe e várias outras coisas que você vai vendo por aqui, e também estou passando por este momento por volta dos 30, me entendendo um pouco mais. E nos últimos tempos eu tenho percebido uma temática cada vez mais forte. Acredito que essa temática, até pelo conhecimento da psicologia, ela seja intrínseca ao ser humano, mas com o passar do tempo, com algumas mudanças, inclusive, mundiais e sociais, a gente percebe isso ficando mais forte, que é essa necessidade ou essa frequência, essa tendência a sempre escolher extremos, aquele 8 ou 80. Então é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Certamente você já se pegou aí pensando em alternativas como ou eu faço isso ou eu faço aquilo, ou isso é assim ou é assado, Aquela coisa, ou está certo, perfeito, ou não serve. Enfim, a gente vai passando isso em diversos âmbitos e áreas da nossa vida, como relacionamentos, alimentação, tecnologia, por exemplo, Até mesmo, principalmente agora, ultimamente, a política, E muitas vezes a saúde mental vai estar nessa flexibilidade de tolerar essa complexidade, tolerar o entre as coisas, que não é necessariamente 8 ou 80. Eu gosto sempre de falar que tudo que é demais, é exagerado, tem a tendência, ou bem provavelmente não vai dar tão certo, ou não vai ser a melhor escolha. Porque quando a gente tende a um lado, a gente só se preocupa, ou quer realmente, fugir para algo extremo, e pensando que o outro lado é ruim, mas não é necessariamente isso. Então a gente sabe que o cérebro ele vai preferir esta simplificação das coisas, até por uma economia de energia, A gente é um pouco mais concreto. Eu vejo meu filho, Ele não consegue compreender que tem coisas no meio, a gente ajuda as crianças, por exemplo, a entender que tem um tempo, uma pausa, aquela metáfora, A plantinha ela vai crescendo para só depois dar frutos. Então, tudo tem um processo, um desenvolvimento, e não é só isso ou é aquilo, E a gente vai olhar para isso porque o nosso cérebro, na verdade, ele busca essas coisas um pouco mais simples, mais concretas, até por uma questão de economia de energia, O cérebro ele vai codificando as coisas que vai percebendo, classificando, organizando, procurando estes padrões. E a nossa evolução aconteceu assim, uma evolução humana, e isso é extremamente útil. Que pensa comigo, Se tudo precisasse ser analisado profundamente o tempo inteiro, a gente gastaria uma energia enorme, E por isso que o nosso cérebro gosta de separar as coisas por categorias, como seguro ou perigoso, é amigo ou inimigo, é nós ou é eles, E esses atalhos acabam existindo. Mas a gente precisa lembrar que isto são facilidades, de certa forma, ou uma forma de viver um pouco mais primitiva, que há momentos em que é importante. O problema é que quando a gente começa a se sentir mais ameaçado, quando a gente está num ambiente um pouco mais hostil ou instável, a gente volta a essa tendência um pouco mais 8 ou 80 por uma questão de proteção, muitas vezes, só que a gente tende a ficar nela, porque é mais cômodo. E o que eu quero que a gente possa provocar aqui é conseguir voltar. Bom, por mais que em algum momento talvez fez sentido, hoje a sua vida, se ela está organizada, se ela está indo mais ou menos bem, assim, Se não tem grandes causos e acontecimentos, quem sabe a gente pode voltar para relaxar um pouco e conseguir olhar este entre aqui, Que vai poder realmente ser mais benéfico pra gente. Só que esses pensamentos dicotômicos, Que a gente chama de tudo ou nada, eles acabam nos trazendo bastante prejuízos, porque faz com que a gente não consiga flexibilizar. E isso não é um transtorno, tá? Isso não é algo que as pessoas querem fazer, ou que, enfim, porque a pessoa não é legal, ou enfim, Isso é uma coisa que todos nós fazemos, tá? Principalmente quando a gente está envolvido emocionalmente. Quanto mais emoção, mais tendência a gente tem a chegar a esses extremos, pelo que a gente estava falando antes, Quando a gente vive de forma mais primitiva, de certa forma instintiva, a gente tá falando de mais emoções. E na vida real isso vai aparecendo como aquele estou na dieta ou estraguei tudo, Aquela coisa de segunda-feira eu começo maravilhosa, terça eu já tô com dificuldade, na quarta já foi, eu penso, mas então não vou conseguir mesmo, não vale a pena, deixa assim, deixa eu fazer. E aí eu vou pro oposto, Ou até mesmo treinar todos os dias, ou nem vale a pena começar porque eu não tenho esse tempo.
Ou a gente acaba comprando um monte de coisas, né? Aquele comportamento meio compulsivo, ou não, a partir de agora eu não compro mais nada, né? Ou eu amo meu trabalho, ou eu odeio e tenho que pedir demissão, ou eu sou perfeita, maravilhosa e todo mundo me elogia, ou eu sou um fracasso. Ou até mesmo as relações, né? Quantos relacionamentos eles pintam, principalmente nas redes sociais, aquela coisa maravilhosa, eu te amo, é tudo muito lindo, mas quando alguma coisa não acontece que não é tão legal assim, que eu não gosto, ou eu não falo pra ninguém, eu não posto, né? Ou eu simplesmente penso, não, então não deve existir esse relacionamento, acho que é uma pessoa tóxica, não sei o quê. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E uma coisa que vem muito mais frequente agora, por, claro, né, ser algo diferente, o nosso cérebro não está tão acostumado com isso, então a gente tem aquela tendência a classificar, é bom ou é ruim? É a tecnologia. A inteligência artificial, então, falando, é esse ótimo exemplo em como a gente quer tratar como soluções esses problemas que nosso cérebro vai criando, né? E aí tem quem trate esta inteligência artificial como um problema da humanidade. Já outras pessoas, elas conseguem olhar e pensam, né, que não, é a melhor solução do mundo. Talvez não seja nenhuma dessas coisas, né? Eu acho que tudo tem este entre a inteligência artificial ser sim um potencial de ajuda gigantesco para várias coisas, mas se ela é mal usada, se dependendo como a gente faz isso, né? E não tem essa crítica mesmo, enfim, tem algumas coisas que a gente pode apontar que não são tão legais, realmente, né? Ela não vai ser tão boa. Mas não é 8 ou 80, não é nunca mais usar nada, e não é também agora usar isso o tempo inteiro, enfim, né? E outro ponto que eu acho que é interessante, que a gente se aproxima cada vez mais, e não só agora, como já faz um tempo, acho que já faz um tempo que a gente tá vendo isso, que é a política, né? Em períodos, principalmente eleitorais, esse fenômeno fica ainda mais evidente. E independentemente de partido, candidato, enfim, nós somos constantemente convidados a pensar entre o herói e o vilão, né? Mas não é a política que criou esse mecanismo, tá? Ele apenas evidencia este fato que já acontece. Assim como as redes sociais também, elas geram ainda mais esse potencial de 8 ou 80, né? Ou eu recebo um monte de compartilhamentos, eu viralizo, eu, né, recebo curtidas, ou eu me sinto que eu não sou tão legal, que as pessoas não gostam tanto de mim. Mas o real problema destes comportamentos 8 ou 80, desses pensamentos 8 ou 80, é quando ele mora dentro da gente, né? Quando a gente pensa sobre a gente, como se isso definisse, uma coisa que eu errei, algo que eu fiz, eu já levo como eu sou um fracasso. Ou ninguém gosta mais de mim só porque eu recebi, por exemplo, alguma crítica, ou por alguém que me deu um limite e disse, eu não quero, hoje eu não consigo, assim eu não gosto, e eu entendo que eu sou ruim, que a pessoa não gosta de mim, ou muito menos, ou o contrário, né? Não, aquela pessoa que ela não é legal, aquela pessoa que é tóxica, aquela pessoa que não me ouve, e a gente vai pra este 880. E eu acho que é importante a gente lembrar que cada pessoa é diferente, por isso que esse 880 ele não funciona, porque não é porque eu penso assim que a outra pessoa vai pensar igual. E se eu não consigo flexibilizar e entender que a outra pessoa pode ter uma vírgula no meio diferente, que ela compreende, eu sempre vou tentar, ou ter a tendência, eu só vou me juntar com quem é igual a mim. E quando eu vou passando o tempo entendendo, eu vou perceber que isso não existe, porque não tem ninguém igual a mim. Então esse flexibilizar e entender que é um pouco do se colocar no lugar do outro, vai facilitar as minhas relações. Comigo mesmo também, mas também com outras pessoas. Agora, cuidado, tá? Isso não quer dizer que eu preciso ficar em cima do muro ou que eu não posso ter as minhas opiniões. Na verdade, significa conseguir sustentar duas ideias verdadeiras ao mesmo tempo. Como, por exemplo, né? Eu posso usar a alimentação. Eu posso ter uma alimentação saudável e cuidar de mim, mas mesmo assim comer um doce. Eu posso gostar de utilizar, por exemplo, a inteligência artificial e questionar os seus impactos e entender como ela vai ser benéfica para mim. Eu posso gostar do meu trabalho, estar cansado, enfim, eu tenho inúmeros exemplos que mostram que é possível coexistir, né? Como as emoções também são assim. Eu posso estar feliz, contente, mas mesmo assim ter saudade ou lembrar de alguma coisa que aconteceu que não foi legal, ao mesmo tempo. Mas uma questão importante para a gente poder falar sobre esta flexibilidade, então, é como é que eu faço isso? Eu acho que tem algumas palavras e alguns truques que a gente pode utilizar, tá? Como, por exemplo, quando você for falar alguma frase com sempre, nunca, tudo, nada, é assim, eu sou assim, a gente pode entender que tem um extremo, né? Talvez tenha um dicotômico, um 8 ou 80 aí. Outra coisa que você pode pensar, então, a partir dessa compreensão entre, bom, estou fazendo esse 8 ou 80 mesmo,
Será que não existe algo no meio? Será que essa situação poderia ser, se eu fosse fazer uma escala, né, entre 8 e 80, o que estaria mais próximo do meio? E aí eu já trago, então, um exemplo meu, que é sobre a questão da constância, né, da atividade física, do trabalho, enfim, né, a gente sabe que diante das nossas tarefas, né, e essa vida corrida que a gente leva, não dá pra fazer tudo como a gente imaginou, tudo perfeito. E trago até o exemplo desse podcast, desse episódio de hoje, né, quando eu comecei a gravar lá no primeiro episódio, eu ainda contei pra vocês o quanto que eu estava presa àquela ideia de ter que ser perfeito, tem que ser ótimo, tem que ser igual às outras pessoas que já fazem há muito tempo. Quando eu me dei conta que não precisa ser perfeito, não precisa ser igual às pessoas que já fazem há muito tempo, mas precisa ser legal, precisa ser do meu jeito, que não é ruim. Então eu entendi que existe algo ali no meio. Assim como o episódio de hoje, né? Contar pra vocês, eu fico sempre nessa, o quanto eu falo de psicologia, o quanto eu falo das minhas experiências, e não precisa ser um 8 ou 80. A gente pode ir mesclando e compreendendo aqui no meio o que existe. E o que é muito comum escutar, né? Claro, de pacientes, mas eu tenho certeza que você já deve ter dito frases essa semana nada funcionou. Não, hoje tá dando tudo errado. E quando eu começo a botar, né, realmente, bom, tudo errado mesmo, nada funcionou. Peraí, vamos olhar de novo pro que realmente deu errado e o quanto isso é em porcentagem, pra ajudar, inclusive, teu cérebro a entender, tá, então pode ser que hoje ou essa semana vamos supor que 60% das coisas não deram certo. Tá, mas e as outras 40%? Elas não contam? Elas não são válidas? Se a gente olha só pro que não está dando certo, só pro dicotômico, pra um lado, eu provavelmente não vou nem me motivar a continuar, e aí eu vou entrar nesse ciclo, né, de que nada dá certo, quando não é uma verdade. E aí eu acho que a gente vale lembrar, né, que nessa nossa faixa etária, esse por volta dos 30, a gente também está rodeado de pessoas que provavelmente estão vivendo coisas muito semelhantes. Então já comenta com um amigo, quando tu te sente nesse 880, quando as coisas estão mais pressionadas pra você, ou quando você percebe que está mais emocionalmente ativado, que aí quando a gente começa a ter comportamentos que a gente pode, por exemplo, se arrepender, conversa lá com um amigo, pergunta pra ele, ou conta a sua história. É bem provável que esse amigo já passou por situações parecidas, ou que pelo menos ele pode te dizer, tá, mas calma, tu não tá sendo crítico demais contigo mesmo, rígido demais contigo mesma? E aí a gente vai trocar, então, essa perfeição por uma constância. Aquela ideia máxima lá da academia, né? Talvez se você colocar 5 vezes por semana pra você ir, você não vai conseguir ir. Isso seria um mundo perfeito? Talvez seria. Mas qual é o mundo real? O que você consegue entre isso, entre não ir nenhuma vez e ir todos os dias? Eu gosto de pensar isso pra mim, né? Eu gosto muito de fazer atividade física e pra mim não é um grande problema ir. Mas nem sempre eu consigo. E eu tenho que aceitar que tá tudo bem. Eu vou manter a minha constância dentro da minha realidade. E é isto que importa. Então existe uma terceira pergunta, uma terceira opção que a gente vai fazer, né? Quando eu estou diante de um comportamento 880, eu posso e preciso, tá? Parar para respirar um pouquinho, tomar um pouco dessas rédeas, né? Desses instintos emocionais e me perguntar, tá, além dessas duas opções, ou eu faço isso ou faço aquilo, existe algo aqui no meio? Porque na vida a gente vai percebendo, né? Principalmente por volta dos 30, que muitas coisas não vão acontecer como a gente planejou, né? A carreira muda, os relacionamentos vão se adaptando, às vezes tem filhos, ou enfim, né, profissionalmente a gente vai mudando, modificando de carreira, por exemplo, e a maturidade vai se construindo nesta ideia de flexibilização, nesta ideia de que sim, mesmo que eu tinha planejado desse jeito, não quer dizer que se não acontecer desse jeito, não vai acontecer. Talvez vai acontecer um pouquinho mais pro lado. Isso não é um problema, porque vai continuar acontecendo. E isso é essa flexibilidade cognitiva, que é talvez uma das coisas que mais vai nos aproximar de viver uma vida mais leve, um pouco mais tranquila, claro, bem mais saudável, né? Porque o oposto disso é quando a gente tem uma rigidez mais cognitiva, é quando a gente fica preso às coisas que simplesmente aconteceram e não vão mudar, preso a brigas internas que a gente vai fazendo. E isso vai nos trazer, claro, mais sofrimento, mais desgaste também emocional. Então o que a gente quer é promover essa flexibilidade, que quer dizer, no fim das contas, o quê? Poxa, que pena que não deu certo, teria sido muito melhor daquele jeito, mas o que eu posso fazer aqui no meio do caminho? Como eu posso adaptar isso? Como eu posso continuar fazendo, experimentando ou tendo aquilo que eu gostaria de ter? E aí, pra finalizar, eu te convido também a pensar que talvez questões não sejam se essa pessoa está certa, por exemplo, ou qual lado eu escolho, mas
Será que eu estou conseguindo enxergar toda a complexidade dessa situação? Porque dificilmente a vida vai caber entre duas caixas, né? E nós é que insistimos, como a gente já entendeu por quê, em colocá-las lá. E a saúde mental vai ter muito mais a ver com essa ampliação, né? De como a gente enxerga o mundo, do que tentar encontrar respostas mais simples ou ficar brigando com aquilo que a gente acha que tem que ser daquele jeito, né? E aí sim a gente vai falar sobre essa maturidade emocional, que é trocar a necessidade de ter certeza pela capacidade com que a gente consiga aceitar, compreender e conviver com a complexidade humana. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido pra ti, que tenha te provocado a sair tanto do 8 ou 80 e pensado no entre, em como você vai conseguir olhar para este entre, não tudo ou nada na sua vida. E eu te vejo no próximo episódio.